Amém. Boa noite, igreja. Estão bem? Graças a Deus, né? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, num texto muito conhecido em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, ok? Amém? Lucas 19, nós vamos ler do 1 ao 10. Acharam aí? Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga espera um pouco. Então, amém, eu espero. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Acharam? Posso ler? Diz assim o texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nos atentar, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, concentrar, prestar atenção nela, Deus, e que possamos sair daqui, Senhor, não apenas com a Tua verdade, mas com convicção de revelação da Tua verdade para nós, para que possamos viver, Senhor, não apenas ouvintes, Senhor, dessa mensagem, mas colocar em prática, Deus. Para isso nós mesmos, Senhor, nós não vamos conseguir, Deus. Então nós precisamos da ajuda, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que nos convença, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é um texto muito conhecido, né? A história de Zaqueu é muito conhecida. Então, para quem não sabe, Zaqueu era judeu e publicano. Ser publicano não é muito bom. Ser publicano é você ser judeu e cobrar imposto do seu próprio povo. Então, né, na linguagem popular, Zaqueu era meio queimado. Zaqueu não estava bem na fita. Né? Zaqueu ele estava extorquindo dinheiro do próprio povo dele. Então, era um povo muito odiado pelos seus. Então, você ser odiado pelo seu próprio povo é muito ruim. Né? Você ser odiado pelo seu próprio povo é muito ruim. Só que Jericó era uma cidade boa para um cobrador de impostos viver. Jericó era uma cidade, né, onde servia de alfândegas para mercadorias que vinham do Oriente. Então, o publicano ali, ele vivia bem. Ele não tinha falta de problema de dinheiro, né? Quando a gente tem falta de problema de dinheiro, a gente fica meio desesperado, não fica? Tem as contas vencendo, meu irmão, é um desespero. Mas nós temos que lembrar que nós estava conversando com o Clóvis ali fora, que a gente tem que aprender a descansar em Deus nessa área, né? Mas por Zaqueu ser publicano, era um bom lugar para ele se viver. Ele não tinha falta de nada, né? De problema financeiro ele não tinha. Mas ele tinha um problema que era ser desprezado pelos outros, pelos seus próprios conterrâneos, sendo judeu, sendo traidor, né? E ele tinha permissão do Império Romano de cobrar imposto e do que era excedente ele embolsar para ele. Ele tinha permissão de cobrar imposto do próprio povo e que excedia ao imposto, ele tinha direito de colocar no bolso. Então a lei favorecia Zaqueu. Então, e o texto fala que ele era publicano e rico. Publicano e rico. Então a gente lê a passagem, né? Às vezes que a gente lê, né? Ah, mas fulano de tal era publicano, fulano de tal era publicano. E publicano já vem na nossa mente que era um povo odiado pelos seus.
Mas aqui no texto diz que Zaqueu era publicano e rico. Então ele tinha um problema de falta de identidade também, né? A riqueza trazia para ele segurança, a riqueza trazia para ele identidade. E quantos de nós não reconhecemos a nossa identidade e a nossa paternidade em Deus? Nós ainda nos pegamos às coisas, né? Eu falo muito isso onde eu trabalho, eu falo isso muito dentro de casa, eu falo muito isso para o meu irmão, para minha mãe, eu falo assim, eu sou de Pirituba, hein? Falo com orgulho. E se tirar isso do meu currículo, será que eu deixo de ser alguém notável ou alguém considerado? Né? Então, esse texto fala muito porque fala assim, e era publicano e rico. Então, isso traz um pouco de identidade para a pessoa de Zaqueu. Tá? Então, assim, diante desse problema, né, que Zaqueu era traidor do povo, diante disso, então ele quis ver quem era Jesus. Né? Jesus é famoso, né? Jesus é aquele que opera milagres, Jesus é aquele que ressuscita mortos. Então Zaqueu despertou uma curiosidade de ver quem era Jesus. E ao saber que Jesus ia atravessar a cidade, Zaqueu ele toma uma postura de ter uma atitude de subir numa figueira. Mas assim, o maior problema de Zaqueu não era a estatura. Se bem que o texto fala que eu não conseguia ver, mas se ele tivesse um bom caráter, uma boa reputação, e ele era rico, talvez as pessoas abrissem passagem para ele ver Jesus. Então o problema dele maior não era a estatura, o problema dele maior era que o filme dele estava queimado. Era a má reputação que ele tinha diante do povo. Então um judeu rico, provavelmente naquela época tinha muito destaque. Provavelmente naquela época, ele nas sinagogas, ele não era assentado no fundo, ele era assentado na frente. Então, para a multidão não deixar, né, não permitir que Zaqueu visse Jesus a ponto dele subir numa árvore, é que o filme dele estava realmente queimado. Não tinha uma boa reputação, né? Então, assim, né, talvez se ele fosse uma pessoa honesta, talvez as pessoas dessem uma brecha para ver quem era que estava passando. Mas, do mesmo jeito, mesmo assim, ele não deixou isso impedir ele. Ele queria ver. Tinha um desejo, tinha uma necessidade, tinha uma meta, um objetivo. Zaqueu tinha isso em mente. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver quem é esse cara. Né? Não sei se você já perguntou, despertou isso em você. Eu quero saber quem é Jesus. Né? Quando eu via falar de Jesus, meu irmão, eu falava, não é tudo isso, não. Né? No meu preconceito, na minha irracionalidade, eu falava assim, será que Jesus é tudo isso mesmo? Será que ele faz tudo isso mesmo? Né? Então, assim, desperta essa curiosidade, né? A atitude em buscar um ser transcendente, a atitude fala muito. A atitude fala muito. E eu vou falar uma coisa para você, Deus se revela no seu íntimo e no seu pessoal. Se você assim tiver uma atitude. Né? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela falou assim, já gastei todo o meu dinheiro com o médico. Então, se eu apenas tocar na orla, né, no manto de Jesus, eu vou ser curado. E a atitude dessa mulher fez com que ela fosse curada. A atitude dela, eu vou lá e vou tocar no manto dele. E eu vou ser curado. Então, a atitude nossa em relação a Deus fala muito sobre a revelação de Deus no nosso íntimo e pessoal. Então, a atitude, vou repetir, tá? A atitude nossa em relação a Deus faz a revelação de Deus em nosso íntimo e pessoal. Amém? Então, assim, a atitude, né? Então, Jesus passa e Jesus vê Zaqueu e o mais interessante, Jesus convida Zaqueu. Ou Jesus se convida, né? E Jesus fala assim, hoje me convém entrar na sua casa. Então, ele nos vê e ele nos convida. Isso que é a maior mensagem do Evangelho, que ele nos vê e mesmo ele vendo nós, ele não vê só a nossa aparência, ele vê o todo nosso. Né? Ele enxerga nosso coração, ele enxerga nosso pensamento e assim, vamos ser sinceros conosco mesmo, a gente não está muito bem não, a gente está ruim demais. Né? O pastor Gustavo sempre fala que, a gente somos ruins, nós somos maus. Nós temos maus pensamentos em relação ao próximo.
Nós temos julgação, nós temos condenamento às vezes, e Deus nos vê tudo isso e ainda assim Ele nos convida. Então tem um pastor lá no interior da Bahia que ele diz que quando ele tem um apelo para aceitar Jesus, ele fala assim: quem aqui não quer aceitar Jesus? Porque é uma notícia tão maravilhosa dessa, não tem como você não aceitar Jesus, né? Que Ele nos vê e Ele nos convida. Amém? Então Zaqueu, ele queria ver Jesus e Jesus vê ele, convida e Zaqueu ele desce com prontidão. Ele desce depressa, né? Nós temos costume no âmbito religioso de sempre falar, né? Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E essa essa atitude de Zaqueu fala muito isso. Ele desce depressa e recebe com alegria. Então é um eis-me aqui também que Zaqueu fala para Jesus. Amém? Então no versículo 7, né, o povo mostra indignação, né? Por que Jesus vai se hospedar na casa de um homem que é pecador? Existe uma murmuração entre os judeus, porque ele sabe quem era Zaqueu, ele sabia quem conhecia, né? Eles conheciam Zaqueu, a má atitude, né? Que ele roubava dinheiro do próprio povo, que ele embolsava o excedente, ele era rico por causa como que fala? Ser rico ilicitamente, né? É isso? É assim que fala? Né? Ele foi enriquecendo ilicitamente. E o povo foi ficando doido, né? E Jesus entra na casa desse cara, né? Para mostrar para as pessoas que Jesus não vê isso. Jesus quer ver o coração. Jesus quer transformar. Jesus quer abençoar. Jesus sabe que ali também é uma ovelha. E ele precisa cuidar dela. Então as pessoas ficam indignadas com Jesus e fala dele como se ele não conhecesse a vida de Zaqueu, né? Então assim, quando nós tomamos uma postura de retidão, né, uma postura assim, puxa, nessa área eu preciso mudar essa área. Quando nós tomamos uma postura e dizemos para nós mesmos, assim, eu tenho que tomar atitude, eu vou começar a fazer as coisas corretas, eu vou começar a caminhar com Deus, sempre levanta uns, né? Porque quando você está lá na bagunça, meu irmão, ninguém fala nada para você. Aí você começa a vir nos cultos no domingo, fala assim, aquele lá está indo no culto? Ué, fez tudo errado, agora está falando que serve a Deus? Né? Um dia eu ouvi uma pessoa assim, então é fácil, né? Você bagunça a vida toda, no seu último suspiro você aceita Jesus e vai para o céu. Eu falei, rapaz, não fala isso. Tem gente que tem chance, tem gente que não tem a chance. Então eu tive o privilégio de ter a chance, né? Então assim, mas a gente não pode pensar dessa forma. E quando nós tomamos uma atitude de falar assim, puxa, eu preciso buscar a Deus, eu preciso transformação, não é transformação no outro, eu preciso me transformar. Aí sempre levanta um e fala assim, agora tem na igreja, agora é o santo, agora é o bonzinho. Ué, eu conheço o seu passado, viu? Eu sei o que você fez. Né? Sempre tem um julgamento, sempre tem um apontamento de dedo. Mas nós temos que reconhecer as nossas falhas e o quanto que a gente está distante, necessitado e carente da presença de Deus. Né? Eu reconheço, eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes, eu reconheço o tanto que eu falho, o tanto que eu erro, o quanto que eu preciso desse Jesus Cristo na minha vida. Né? Então assim, Zaqueu, né, ele sabia de tudo isso, e olhe que no texto não há relato nenhum de uma conversa de Jesus com Zaqueu. É Zaqueu que se levanta e fala. Então, Zaqueu está consciente do seu erro. Zaqueu sabe o que ele está fazendo. Zaqueu sabe que ele não está fazendo a coisa certa. E ele mesmo, diante da santidade, da presença de Jesus, Zaqueu se levanta e disse ao Senhor, tá? Ele disse assim, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então Zaqueu mesmo se levanta, reconhece o erro dele e toma uma atitude em falar com Jesus. Ele fala assim, ó, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E metade do que Zaqueu tinha não era pouco, era muito.
Então ali ele estava realmente querendo uma nova identidade. Realmente ele estava arrependido do que ele tinha feito. Realmente ele estava consciente daquilo que ele está fazendo, tanto uma coisa errada como ele estava tomando uma atitude consciente. Não era uma coisa emocional. Não era razão. Era uma coisa que foi sentado à mesa junto com Jesus Cristo. Isso traz constrangimento. Quando você está só você e Jesus Cristo, meu irmão, traz um constrangimento. Um constrangimento que você não é nada, um constrangimento que você erra, um constrangimento que você não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom filho, um constrangimento que você não é um bom cidadão. Isso Jesus traz tudo à tona. E a coisa mais maravilhosa é que Jesus não fecha os olhos e não fecha os braços para uma pessoa assim. Amém? Então assim, Zaqueu teve uma atitude de encarar o seu problema de frente. E encarar o problema de frente é muito difícil. É você pegar a sua carteirinha e falar assim, esse sou eu. Jesus, eu sou isso aqui, ó. Essa pessoa ruim. E tá lá todos os seus defeitos ali e falou assim, eu não vou correr mais disso. Eu quero transformação nisso. Né? Então, tem coisas na vida do cristão que é processo. É progressivo, tem que ser progressivo, é processo. Tem coisas na vida do cristão que só a própria pessoa vai reconhecer que aquela coisa que ele está fazendo exige uma atitude radical. Tem coisa que é assim, é processo, gente. Tem que orar, pedir ajuda, mas tem coisa que nos mata que a gente tem que parar logo de fazer. É mudança radical mesmo. Isso aqui, essa área aqui eu não piso mais, porque eu sei que se eu pisar nisso aqui, eu volto a ser quem eu era antes. Então Zaqueu, ele teve uma atitude radical. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Eu não quero ser mais rico, porque nisso está a minha identidade. E isso está me matando. E a falta de identidade hoje é o maior problema da humanidade. Não é um comportamento ético e moral. É realmente um problema de identidade, a qual nos dá identidade e eu posso me relacionar com alguém que me quer bem, além dos meus defeitos, que é Deus. Que é Deus. Amém? Então, assim, é sentir tristeza pelo pecado. É realmente você querer uma mudança de vida. Né? E você sentir tristeza pelo pecado, só o Espírito Santo pode dar isso para você, essa sensibilidade. Porque sem o Espírito Santo não dá. Porque às vezes você e fala assim, todo mundo faz mesmo, eu sou só mais um que faz. Né? Eu sou só mais um, é que vai adiantar a minha atitude em relação ao monte, né? Que muda a minha atitude em relação a 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo. Mas muda, viu? Não 7 bilhões, mas aqueles que estão à sua volta muda. A minha mãe me ensinou a nunca jogar lixo na rua. Ela falava assim, coloca no bolso. Até hoje eu carrego isso comigo. É uma casquinha de bala, meu irmão, eu coloco no bolso. Então eu não fico culpando os outros que a rua está enchendo por causa do lixo. É o Maluf, é não sei o que, é Erondina. Né? Não, é você também que contribui com isso. Então, uma atitude sua em relação a Deus e ao próximo muda muita coisa. Vai mudar o mundo, meu irmão? Não vai. Né? Lembra que a gente fez a oferta para as crianças da África? Vai acabar a miséria lá e a pobreza? Não vai, meu irmão. Não vai. Mas a sua atitude, isso faz bem para o próximo, isso faz bem para você, sabe? Você não está apegado nessas coisas, sua identidade está em Cristo. É isso que Zaqueu quis para ele. Ele doou metade dos bens aos pobres e restituiu 4 vezes mais. Zaqueu era judeu e conhecia a lei. Zaqueu era judeu e conhecia a lei. Quando ele fala que vai restituir 4 vezes mais, ele vai fazer além do que a lei de Levítico exige. Né? Número 5:7 fala. Mas assim, Zaqueu, ele eleva o patamar. Zaqueu, ele vai além do que a lei exige. Vai além do que os mandamentos exigem. Zaqueu fala assim, eu vou restituir 4 vezes mais. E Zaqueu era judeu e conhecia a lei. E se ele cumprisse a lei judaica, estava tudo certo. Mas ele que ele quis fazer em gratidão a Jesus? Né? Ele quis presentear Jesus? Não. Ele teve uma mudança interna
radical, tá? Então Zaqueu, ele voltou ao propósito original dele. Porque se você não sabe, Zaqueu significa puro, inocente ou pureza. Pensa você, o seu nome representa pureza e inocência. E você sabe o significado do seu nome e você está praticando roubo e injustiça. Contra o seu próprio povo ainda, que é pior. É a mesma coisa que a gente vê brasileiro puxando tapete de brasileiro aqui, né? É o mesmo sentimento. Puxa, eu também sou brasileiro, eu vim lá do Brasil também para ganhar um troquinho. Agora o cara que fica puxando meu tapete, é o mesmo sentimento. Então Zaqueu sabe que ele tem que fazer alguma coisa. E ele sabe o propósito dele. Quando você conhece o seu propósito, você fala assim, não tem mais desculpa para mim. Né? Qual o nome que Jesus nos dá depois de aceitar ele? Né? Jesus nos chama de Israel. Né? Israel, se você não sabe, é príncipe de Deus. Então, às vezes nós estamos carregando esse nome príncipe de Deus e estamos queimando o nosso próprio filme. Não é o filme de Jesus. O filme de Jesus ninguém queima. Ninguém toca na santidade de Jesus. Ninguém fala reputação de Jesus. Ninguém toca nisso. Jesus sabe quem ele é. Né? A primeira coisa que Satanás ele faz com Jesus, quando Jesus é levado para o deserto, a primeira coisa que Satanás tenta tocar na vida de Jesus é a identidade dele. Porque Satanás chega para Jesus e fala assim, se você é mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Se você é mesmo. Jesus fala, não preciso provar nada para você não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então a primeira coisa que vem nos mexer e nos tirar dessa humanidade, dessa santidade, é a dúvida e o confronto de identidade. Você é mesmo? Você está indo na igreja mesmo? Sabe, você é mesmo isso? Aí você fala, cara, não preciso provar nada para ninguém. Primeiro eu preciso me transformar e mostrar através das minhas atitudes aquilo que realmente eu creio e sou. E é difícil isso, né? É difícil, você colocar em prática é muito difícil. Então nós precisamos ser como Zaqueu, que tem uma atitude, tem tristeza pelo pecado, sabe da sua essência, sabe do significado do seu nome, e Zaqueu fala assim, não, eu não posso mais viver desse jeito, eu preciso mudar. Quem precisa de mudança aqui? Pai, eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu preciso de mudança. Mas assim, e olha o que Zaqueu ouviu de Jesus. Né? No versículo 9 diz assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então a maior notícia que nós podemos receber durante essa nossa vida passageira e terrena aqui nessa terra é assim, que você é salvo, que os seus pecados foram perdoados e que você não precisa mais viver culpado ou condenado, que você pode viver uma vida livre debaixo da mão poderosa de Deus. Né? Então assim, o maior problema de todos os problemas foi resolvido na vida de Zaqueu. Se Zaqueu tivesse enfermo e tivesse escutado que hoje os seus pecados estão perdoados, estava resolvido o problema dele. Lembra do paralítico? O paralítico, os amigos desceu ele pelo telhado e Jesus fala assim, hoje seu pecado está perdoado. Aí o povo se indigna, fala, não, quem pode perdoar pecado é só Deus. Aí Jesus sabe a intenção do povo e fala assim, então tá, então se é melhor que tomar o teu leito e anda, aí o paralítico pega o leito dele e sai andando da casa. Aí todos começam a ter uma pintinha assim de falar assim, puxa, esse realmente é o Filho de Deus, porque ele curou. Mas na verdade a maior notícia não é essa. A maior notícia é seus pecados estão perdoados. Então ainda nós estamos tentando pintar a imagem de Jesus, né, ainda nos milagres. Se bem que nós conhecemos que ele faz milagre no tempo de ontem e hoje e para sempre ele vai fazer milagre. Mas nós pintamos o quadro de Jesus ainda como assim, o maior problema da humanidade é Jesus não realizar milagres como antes. Mas o maior problema da humanidade é não receber a salvação que está em Cristo Jesus. Então, esse é a maior notícia que um
que um homem ou uma mulher pode receber durante essa vida terrena e passageira aqui na terra. Os seus pecados estão perdoados. O que eu preciso fazer para receber o perdão dos meus pecados? Nada. Precisa ter um arrependimento genuíno? Sim. Precisa reconhecer que você necessita desse perdão? Sim. Mas assim, eu gosto de uma comparação que o pastor Vitor faz, que é da graça de Deus. A graça de Deus nos alcança. Então ele faz uma comparação que a graça de Deus é como se fosse um bolo. Pensa num bolo bem bonito, recheado com morango, assim, chocolate, com coco, né? Um prestígio, se você quiser fazer para mim, eu aceito. Mas assim, um bolo bem bonito é a graça de Deus. E quando alguma pessoa entra pelaquela porta a primeira vez, a gente fatia esse bolo e dá um pedacinho. Essa é a graça de Deus. A pessoa veio no segundo culto, a gente fatia um bolo e dá mais um pedacinho. A pessoa começa a ofertar, a gente fatia um bolo e dá um pedacinho. O pastor Vitor falou assim, a graça de Deus não é isso. Ela entrou para aquela porta a primeira vez, o bolo é todo para ela. Enfia a cara ali e se lambuza nesse bolo. A graça de Deus é isso. Não é um pouquinho de cada vez. Vamos ver se ele está melhorando, né? Ó como que a religião fala. Parou de fumar, né? Parou de fumar? Dá um pouquinho mais de graça de Deus para ele. Parou de beber, né? Dá um pouquinho mais de graça para ele. Entrou pelaquela porta, meu irmão. A graça toda não vem de você, vem de Deus. E a graça dele, a graça que te alcançou vai alcançar a vida do próximo também. Então não retém a graça de Deus só para você. Então, Zaqueu teve oportunidade de se arrepender e de não ficar com a graça só para ele. Zaqueu falou assim, se roubei, restitui 4 vezes mais. Então ele teve uma mudança interna. Então assim, o maior problema da humanidade decaída é a remissão de pecados. Então geralmente nós nos aproximamos de Deus para buscar uma resolução de problemas, né? A gente aproxima de Deus, a gente lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela aproximou de Deus porque ela já tinha tentado de tudo. E ela aproximou de Deus para resolver problema. A maioria de nós somos assim. Nós queremos Jesus para resolver o problema do nosso casamento. Nós queremos Jesus para resolver o problema de relação com nossos filhos. Nós queremos Jesus para resolver nossos problemas financeiros. Aí nós fazemos oração, nós clamamos. Mas assim, não tem nada de errado você buscar Jesus para resolver esses problemas. Não tem nada de errado. Mas assim, após receber a resolução de problemas, será que nós vamos pegar e sair fora? Será que nós vamos, poxa, Jesus resolveu meu problema, muito obrigado Jesus, até a próxima, Deus abençoe. Né? Não, quando eu recebo algo de Jesus, aí que começa a minha busca por Jesus. Eu penso que a minha busca por Jesus é quando eu estou diante de resolução de problema, mas a minha busca por Jesus começa depois da resolução de problemas. É o efeito de gratidão. É o efeito de falar assim, puxa, Deus resolveu o meu problema. Puxa, fulano está passando pelo mesmo problema. Puxa, que tal eu ajudar ele? Porque Jesus resolveu o meu problema. Então agora eu sou instrumento de testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, como o Zaqueu fez também. Né? Então, né, receber o milagre é o começo da busca de Deus e não o fim. Então nós recebemos o milagre de Deus, mas não é o fim, é o começo de buscar e de se aprofundar em conhecimento de Deus. Né? Então Zaqueu não estava tentando obter a salvação através das suas atitudes, tá? Mas estava entregando a Jesus sua oferta de ação de graça. Né? Vou repetir, Zaqueu não estava tentando obter a salvação através de boas obras, mas estava entregando a Jesus sua oferta de ação de graça. Então, Zaqueu não fez isso para agradar a Jesus. Zaqueu fez isso porque reconhecia quem estava sentado na mesa. Né? Eu fico pensando assim, né? Eu sei que Jesus está em todos os lugares, mas eu fico pensando um tate a tate, sabe? De frente a frente com Gabi. Não tem aquele programa de frente a frente com Gabi? De frente com Jesus. Não tem como a gente ficar prepotente, arrogante, não tem como a gente se
pensar que, ou achar que nós somos alguma coisa, o nosso semblante cai, né? A nossa nudez aparece e Jesus, ele não vira a cara e não vira as costas para nós. Então, essa notícia do Evangelho é mais que cura para as nossas doenças. Essa notícia do Evangelho é mais que resolver nossos problemas de casamento. A notícia desse Evangelho é mais que resolver nossos problemas financeiros. A notícia desse Evangelho é restaurar a humanidade decaída diante de um pecado. Então, o que Zaqueu ouviu nesse dia foi a resolução dos maiores problemas que ele poderia ter na vida dele. Então, nós temos que nos atentar ao Evangelho, porque às vezes nós falamos assim, eu quero Jesus Cristo porque Ele tem que resolver esse meu problema. Eu quero servir a Deus porque Deus vai resolver esse problema. E Deus já resolveu todos os nossos problemas. Eu estava conversando com o pastor Gustavo para ir para o casaco, ele falou assim, Gils, sabia que Deus resolveu todos os seus problemas? Eu falei, está faltando algum, hein, Gustavo? Ele olhou para mim e falou assim, é o problema da humanidade decaída, a salvação. Deus já perdoou seus pecados. E a gente demora para entender isso, porque a gente vem na igreja e sabe que Jesus perdoa todo tipo de pecado. Só que a gente vai levando a nossa vida no automático, que a gente esquece desse perdão, esquece que nós temos que nos relacionar com Deus, não para obter favor de Deus, mas para devolver a Deus uma ação de graça. Isso depende de mim, a ação de graça depende de mim. Depende do que eu vou fazer, depende das minhas atitudes, depende do meu olhar ao próximo. Isso tudo depende de mim, não depende de Deus. Porque Deus já resolveu o meu problema, que é o pecado. Então nós estamos zerados diante de Deus. Então isso aí nasce uma nova criatura, disso aí tem novas atitudes. Não é perfeição, assim como a pastora Tati falou aqui no começo, não é perfeição, mas você caminhar em perfeição. Sabe o que é caminhar em perfeição? Jesus na frente e você vai seguindo Ele. Brincar de o mestre mandou, né? Jesus mandou, eu faço. Mas tem coisa que Jesus manda que é muito difícil. E nós precisamos dessa prontidão de falar assim, eis-me aqui, e dessa indignação. As duas coisas que nós precisamos. Prontidão, eis-me aqui, e indignação. Eu não me conformo comigo mesmo. Né? No meu português, tá? Não vou falar isso porque tá na internet. Então assim, eu estou cheio de problema. Eu preciso dessa prontidão de falar assim, Jesus, estou aqui, mas eu estou cheio de problema também. E eu quero mudança, eu não quero mais isso. Essa é a mensagem do Evangelho. O problema da humanidade decaída é a remissão do pecado. Não é cura de doença, se bem que Jesus cura. Não é relacionamento feliz no casamento, se bem que Jesus traz esse equilíbrio no casamento. Não é relação de pais e filhos rompidos, se bem que Jesus trabalha no seu coração primeiro para resolver esse tipo de problema. Mas o maior problema de todos é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Então nós temos que atentar à mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia que chegou até mim. Quando uma pessoa pergunta para mim lá na fábrica, Gil, você é evangélico? Eu falo assim, é. Aí o cara falou assim, vocês sabem que vocês estão queimados, né? Vocês, né, generalizando tudo, ele falou, vocês sabem que vocês estão queimados, né? Eu falei, sei. Queimado assim, diante de más atitudes, de pessoas, né, pessoas num certo conhecimento, de uma certa mídia. Então, pessoas às vezes falam assim, é mau testemunho. E eu falei assim, mas o que chegou até mim, você sabe o que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia. Então, uma boa notícia chegou até a minha vida e isso fez muito bem. Uma boa notícia fez muito bem para a minha vida. E ele perguntou, qual é essa boa notícia? Eu falei assim, que Deus me ama. E que esse relacionamento que eu estou tendo com Ele, está vendo o quanto eu estou errado e o quanto eu preciso mudar e quanto isso está me fazendo bem para a minha vida. Está fazendo bem para mim, cara. Eu estou conseguindo lidar melhor com os meus problemas. Eu falei assim, mas tem dia que eu erro também. E essa boa notícia chega até mim e fala assim, é mais um dia, meu irmão, prossiga, vai para frente.
Sabe que você desconstrói toda aquela imagem religiosa que a pessoa tem dos evangélicos. Cara, eu sou um ser humano normal igual você. Tem vezes que ele fala assim, e esse chefe aí? Eu falei, rapaz, se eu pudesse mesmo de verdade, né? Dava um jeito de acontecer alguma coisa com ele, né? Mas assim, essa boa notícia, ela fala assim, não é dessa forma que você vai resolver as coisas. Você vai mais piorar do que resolver. Então nós temos que, né, igual eu falo assim, de uma forma expressiva minha, segura seu reggae, tá? Segura seu BO, segura assim, fala assim, cara, não deixa aflorar isso não, porque o homem aflora. O homem aflora, o homem é arrogante, o homem é estúpido, né? Nossa humanidade é decaída. E essa boa notícia fez essa remissão dessa humanidade decaída. Né? Ele nos leva, né? Não é utopia falar isso, mas ele nos leva ali naquele lugar de começo, ele nos leva para o Éden, essa boa notícia. Por que nos leva para o Éden? Para o paraíso? Sim, porque o paraíso é relacionamento com Deus, não é lugar físico. Quem tem problema aqui? Algum tipo de problema. Mas assim, sinceramente, com essa boa notícia nos alcança e faz, esse problema continua às vezes? Continua, ele permanece às vezes. Mas essa boa notícia faz assim, prossiga, persevere, mude. E isso é o que aconteceu com Zaqueu. É só a presença de Jesus. Jesus, no texto, não relata Jesus falar alguma coisa. Zaqueu, você precisa fazer isso, se você fizer isso, eu vou fazer isso na sua vida. Jesus não abre a boca, é Zaqueu que fala. Eu lembro minha oração que eu fiz no 15 anos atrás, meu irmão, e eu tomei na cabeça. Eu falei assim, eu estava no último banco da igreja porque eu estava com vergonha de chegar até a frente e eu estava com preconceito, né, de evangélico, preconceito dos crentes, preconceito do pastor, né? E eu estava no último banco e eu pensei assim, se o Senhor existe mesmo, me dá uma prova. Se o Senhor existe de verdade, me dá uma prova. Porque eu aprendi na minha vida toda que Deus não existe. E eu fiz essa oração, nem fiz essa oração porque eu pensei isso. O pastor Vitor de Púlpito falou assim, no final do culto, você que está pedindo uma prova de Deus aí, ó, o primeiro passo é seu. Depois ele se revela a você. Né? Você chegará a Deus e ele se chegará a vós. Eu falei, meu Deus do céu, deve ser comigo. Não teve uma sombra de dúvida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus opera um milagre que você acha que foi do acaso, que você acha que você é uma boa pessoa, Jesus não deixa sombra de dúvida quando ele fala com você. Naquele momento não tinha sombra de dúvida nenhuma que Deus tinha falado comigo. E assim como ele falou com Zaqueu, desce daí. Então nós não temos, fala assim, será que Deus existe? Será que Deus toma uma atitude, toma uma postura? Fala assim, Deus, eu estou aqui, ó. E por favor, ajuda eu, por favor. Isso que eu ensino para as crianças. Você consegue ser um bom filho todo dia? Eu falo, não, eu sou ruim, às vezes eu minto, às vezes eu escondo a tarefa para não tomar bronca. E eu falo assim, você quer continuar assim? Não, eu sei que é errado. Eu falei assim, por que você não fala assim, Jesus, me ajuda nisso, por favor? Eu não estou conseguindo. Então a gente às vezes chega até Jesus com uma boa fala, né? Jesus, Pai, né? Senhor Deus, meu Pai, né? Abraão, Isaac e Jacó. Não é assim. Deus fala assim, Deus, né? A minha primeira oração com Deus foi assim, Deus, do meu jeito de falar, Deus, hoje está embaçado, me ajuda, por favor. Deus não quer fala bonita, Deus quer coração. É que Zaqueu falou. Zaqueu falou de coração, ele queria uma mudança. Então, a mensagem, se eu fosse dar um título para essa mensagem, é nós entrarmos na agenda de Deus. Não Deus entrar na nossa agenda. Nós entrarmos na agenda de Deus. Deus, eis-me aqui. Não é falar assim, Deus, quando der eu vou. Deus, quando as coisas estiverem indo por água abaixo, aí eu busco o Senhor. É buscar o Senhor quando as coisas estão bem também. É quando está tá a provisão, sabe? A provisão, a abundância.
é a mesma forma de adoração quando nós estamos na escassez. É falar, Deus, né, recebeu uma proposta de emprego, trocou de carro, fala, Deus, obrigado por esse carro novo. O carro quebrou, fala, Deus, misericórdia, mas obrigado também. E vamos para a vida. Eu aprendi uma coisa, a vida é injusta. Às vezes você faz tudo certinho, a pessoa do teu lado faz tudo errado e está prosperando. Já viu isso? Eu já vi. A vida é injusta, mas uma coisa que eu falo, Deus não é injusto. Não é que Deus vai falar assim, ó Deus, olha lá, tá fazendo tudo errado, faz alguma coisa dar errado na vida dele. Não é isso. É falar assim, Deus, eu tô aqui, ó, e eu vou continuar desse jeito. E que esse irmão também receba a mesma porção que eu estou recebendo do Senhor, porque isso me traz transformação, e isso me faz segurar o reggae. Isso me faz aflorar, porque eu vou falar para você, o velho Gilson, ele continua no bolso. Se eu enfiar a mão no bolso, tirar para ele, ele aflora. Então, você tem que fazer, deixar ele bem escondidinho lá e se puder dar uma amassada nele assim. Ó. Né? E isso que Zaqueu tentou demonstrar e fazer nessa atitude. É assim, ó, não, eu preciso mudar. Né? E essa mudança trouxe, não é essa mudança, mas esse coração arrependido trouxe a melhor notícia que ele podia ouvir na casa dele. Hoje a salvação entrou nessa casa. Amém? Então vamos ficar de pé e orar.